Olá, tudo bom? Tudo pronto com você? Pronto para quê? Para começar a unidade 2. Mas o que é a unidade 2? Bom, a unidade 2 nós vamos tratar de uma molécula extremamente simples e, ao mesmo tempo, uma das moléculas mais importantes para nós humanos e todos os seres vivos que nós conhecemos, que é a molécula de água. É essa molécula que é formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Nós vamos ver como o pH foi definido pela água, nós vamos ver a participação da água dentro da química ambiental. Portanto, coloque a mão na massa, se prepare e vamos a seguir ver a unidade 2. Põe a mão na massa. Forte abraço. A molécula de água, qual a importância dela? Se você olhar esse globo ou essa foto do planeta Terra, você vai observar que boa parte do planeta é ocupada por água. Não é? Tem alguns continentes, como o continente africano, o continente americano, mas o que é a molécula de água sob o ponto de vista químico? Sob o ponto de vista químico, a molécula de água ela é composta por um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio e o outro átomo de hidrogênio, não é? Mas o que ela tem de especial? Vamos aqui, olha, usar uma simulação que é o PHET, que é uma plataforma desenvolvida pela Universidade do Colorado, mas não tenha medo. O link que eu vou passar para vocês é em português, ó. Então, o que é molécula de água, sob o ponto de vista da química? É um átomo de oxigênio representado pelo B, um átomo, um hidrogênio A e C. Observe aqui, olha, que tem uma seta para cima. O que é essa seta? É o momento dipolar, é tanto que tira a molécula de água é assim, ó. Bom, o momento dipolar, vamos colocar aqui novamente, ó, nós temos o seguinte, vamos colocar as cargas para ficar mais fácil. Então, cada átomo de hidrogênio, ele na realidade não fica 100% com os elétrons, ele fica só parcialmente com os elétrons. Então, ele tem parcialmente positivo, parcialmente negativo, aliás, positivo os dois, e o oxigênio parcialmente negativo. Observe que existem dois vetores apontando para cá, que quando nós colocamos o momento dipolar, o que acontece? Ele sobe, né? Ele sobe, ou seja, o momento dipolar resultante é aqui em cima, ou seja, a molécula de água, uma das grandes características dela é que ela é uma molécula polar, né? E o fato de ser uma molécula polar lhe possibilita uma série de propriedades. Por exemplo, vamos ver aqui o caso da dissolução do NaCl. O NaCl, que é o sal de cozinha, né? Aquele que a gente usa em casa normalmente. Vamos prestar atenção o que acontece com o NaCl quando entra em contato com a água. Vamos ver aqui. Nós temos aqui o cloreto de sódio, em que nós temos as cargas negativas e as cargas positivas. Quem que é a carga positiva? É o sódio. Quem que é a carga negativa? É o cloreto. Então, quando a molécula de água vem e atua aqui, vamos ver o que vai acontecer. A molécula de água vem aqui, ó, é positivo, leva positivo, essa outra molécula leva o íon negativo, e assim, olha, vai tirando tudo o que? Toda essa estrutura, vai destruir toda essa estrutura do sódio, do cristal de sódio, até ficar só íons a dissolver totalmente. Aí, pessoal, no final, o que nós temos? Nós temos aqui a carga negativa, é que, no caso do cloreto, o cloreto do sódio, é o cloreto. Então, esses pontos branquinhos é o hidrogênio. Já no outro lado, o que nós temos? Tem a carga positiva, o sódio. Então, o oxigênio está virado para ele, e isso separa quem? Separa toda a molécula de NaCl para formar íons. Tá? Estamos entendidos? Então, vamos continuar. Continuando, o que nós temos? A água é tão poderosa, pessoal, tão poderosa, que ela é capaz de dissolver ela mesma, né, num processo que nós chamamos de autoionização. Aqui você observa que nós temos meia seta de ida e meia seta de volta, ou seja, não são todas as moléculas de água que passam, que são dissolvidas por ela mesma. Só para você ter uma ideia, a cada 6 bilhões, apenas uma molécula de água é, ocorre essa reação. Como é meia seta de ida e meia seta de volta, nós indicamos aqui que é o sistema equilíbrio, porque fica ao mesmo tempo, o tempo todinho, o quê? O H mais se juntando ao H menos, formando H2O. E o H2O, a cada 6 bilhões de uma molécula, se dissocia. Então, isso nós falamos que o sistema está em equilíbrio, e aqui está uma equação que você tem que guardar no cantinho do coração. Por quê? Que é o Kw.
ou seja, Kw é igual à concentração de H+ e OH-, tá? Ele é o grande responsável por uma série de propriedades da água, então prestem bastante atenção. De novo, é a equação da água, a equação química da água, ela forma H+ e OH- em um sistema de equilíbrio, cujo resultado nós temos o quê? Matematicamente, Kw, que é constante de ionização da água, ou autoionização da água, que vai ser igual ao H+ e ao OH-, ok? E olha bem, com isso, esse senhor aqui chamado Sorensen, o sueco bioquímico, um farmacêutico arrumou para a gente? Ele recebeu a incumbência de transformar matematicamente, logo no início que se descobriu que é aquela reação anterior, ele definiu o pH, ou seja, pH é igual a menos log da concentração de H+, ou seja, é menos log da concentração na água, porque a água é um grande solvente. Aí o que que aconteceu? Essa ideia dele foi tão boa que hoje é impossível você ter uma solução aquosa, ou seja, aquelas soluções que têm substâncias dissolvidas ou ionizadas na água que não tenham valor de pH. Então, olha bem, nós temos o nosso planeta, que é 2/3 é água. Então, a água tem a capacidade de dissolução, inclusive dela mesma. Aí o que que nós temos? Nós temos associado ao, à água a definição de pH, né? Sorensen merecia ganhar o prêmio Nobel, pena que na época dele não tinha prêmio Nobel. Bom, seguindo em frente, nasceu daquela equação a escala de pH. Olha bem, o que é a escala de pH? A escala de pH varia de 0 a 14. Quero lembrarmos que de 0 a 14 por causa do Kw. O Kw é 25 graus, ele é 10 a menos 14, tá? Ou seja, se a gente tirar o log dele, ele é 14. Então o pH varia de 0 a 14. Bom, quais as consequências disso? Vamos voltar de novo a outra simulação com o pH-ET. Agora, dessa vez, o que que nós temos? Nós temos um sistema aqui, lembrando vocês que vocês vão ter acesso a essa plataforma em português, não se preocupe. Então, vamos supor aqui, olha, que eu vou abrir a minha torneirinha, eu vou encher aqui meu copo, né? Imagine que seja um copo de Beck com água, né? Então, água aqui. Quando eu pego meu medidor de pH e coloco aqui, o que que a gente observa? pH 7, ou seja, a água pura, puríssimo, puríssimo, só H2O, o pH é igual a 7. Mas, se eu escolho aqui na água, vamos supor que eu chego lá na água e tenho aqui, ó, ah, tenho água de bateria. Vamos encher aqui, deixa eu ver se eu encher água. Aqui, ó, vamos encher aqui para o meu medidor. O pH mudou completamente. Por que que mudou? Porque a água da bateria ela é extremamente ácida. Para ser mais exato, a água de bateria é uma solução de ácido sulfúrico. Então, por isso que é bastante ácida. Bom, se eu trocar, deixa eu ver se eu consigo, colocar uma outra substância, dessa vez eu vou colocar o sangue, nosso sangue. Nosso sangue. Aí o que que acontece aqui, ó? Se eu coloco o nosso sangue puro aqui, ó, o nosso medidor de pH, o pH do sangue é 7,40, próximo de 7, tá? Tanto que se o pH baixar abaixo disso, muito abaixo, você vai ter uma coisa chamada acidose. Se estiver acima, você vai ter uma alcalose. Você pode até morrer pela variação do pH, ok? Vou pegar uma outra substância aqui, nosso famoso café, né? Vamos ver qual é o pH do café? Bom, o pH do café é 5. Bom, pH 5, pH ácido, ou seja, você está tomando substância ácida, que é o café, né? E aquele café que o pessoal gosta mais diluído? Será que a gente queira, qual é o efeito que nós temos? Vamos ver? Deixa eu abrir aqui, ó. Se vocês observarem, ele vai subindo, porque o pH da água é 7. Então, à medida que a gente vai jogando água no café, o que que ocorre? O pH vai subindo. Ou mais uma, só para a gente fechar. Vamos ver aqui, vamos ver cães de galinha, café, desentupidor de ralos, né? Aquela famosa soda cáustica. Vamos colocar aqui. Eu vou até colocar, vou encher um pouco de água, o pH é 7 e vamos pegar uma gotinha. Ó, o pH, ele vai subindo. Por quê? Porque o desentupidor de ralo, o pH é 7. Então, o que que você observa aí? Qual é a grande conclusão que nós temos? Que dependendo do que esteja dissolvido na água,
ele apresenta um pH. E isso tem uma consequência bastante considerável. Qual que é? Que é essa aqui, ó. Imagina que tem um pescador, né? O pescador está aqui, o CO2 do ar, o O2, ele entra. O CO2 do ar, ele entra em contato com, com a água, ele forma o ácido carbônico, esse ácido carbônico passa por uma série de soluções. Observa aqui o H+, aqui, ó. Aí o que que ocorre? No local que tem muito CO2, né? A água é ácida, tá? A mesma coisa se tivesse o quê? Se tivesse outras substâncias dissolvidas. No caso da nossa bacia, que é a bacia do Rio Amazonas, nós temos as águas pretas. As águas pretas, pessoal, ela tem um pH ácido, porque as substâncias que estão dissolvidas na água são ácidas. Presta bastante atenção a isso. As substâncias, elas quando estão dissolvidas na água, ela muda o pH se elas tiverem uma coisa que nós chamamos de caráter ácido e caráter básico, tá? Então, para fechar esse vídeo, quero que vocês lembrem bastante disso. A água, ela é uma substância simples, mas o fato dela ser polar, ela é capaz de dissolver várias substâncias, tá? Várias substâncias, e essas substâncias que são dissolvidas nela mudam o valor de pH. Então, portanto, pessoal, quero encerrar esse vídeo com isso, tá? Com isso, com essa lembrança de que as substâncias, quando estão dissolvidas na água, ela muda o valor de pH da água. Forte abraço para você.